A paz, querido professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe de jovens. E hoje eu, professor Adriano, vou estar aqui com você para a gente falar justamente da nossa segunda lição, que vai ter por título Nem pobreza, nem riqueza, mas o necessário. Você, como professor, provavelmente deve ter a sua lição e você já deve ter dado uma boa lida nela, discorrido no conteúdo da lição. A lição vai abordar alguns textos do Antigo Testamento e do Novo relacionados à riqueza. No Antigo Testamento, nós vamos usar ali o capítulo 28 do livro de Deuteronômio e no Novo Testamento, Mateus 6, que é a fala do próprio Jesus. Mas o ponto central da lição, ela vai tratar da avareza. O que é, propriamente dito, a avareza? É aquele medo, aquela posse, aquele receio de perder algo, que pode ser poder, pode ser riquezas, pode ser bens, pode ser qualquer coisa. Perder alguma coisa, perder uma posição, perder influência. E essa lição vai tratar sobre isso, uma lição muito bacana de se tratar. E a lição vai abordar esse texto de Deuteronômio 28, onde vai falar que, basicamente, você seguindo as normativas de Deus, você seria abençoado. Interessante é que em Deuteronômio 27, Moisés vai dar algumas leis para o povo, alguns preceitos para o povo, de como eles deveriam se comportar dentro da sociedade, e depois, na sequência, no capítulo 28, ele vai dizer que isso traria bênção, traria a prosperidade, traria a bênção de Deus sobre a vida do povo de Deus. E Mateus 6, muito interessante, Jesus vai relatar aquele velho versículo que a gente conhece bem, não ajunteis tesouros aqui na terra. Mas o interessante do contexto de Mateus 6, que a gente começa no verso 19. Mas Mateus 6:1, Jesus vai estar falando sobre aqueles que davam esmolas e queriam que todos soubessem do que ele estava fazendo. Também vai falar daqueles que, quando oravam, oravam em público, oravam em bom tom, para todos verem que eles oravam, e também daqueles que, quando jejuavam, jejuavam de uma forma que faziam de tudo para demonstrar que estavam em jejum. Ou seja, eles esfaleciam o seu rosto, ficava com uma aparência mais debilitada para demonstrar para aqueles que estavam ao seu redor que eles estavam em jejum. E Jesus vai ensinar algo muito importante. Ele vai ensinar que no momento que você faz todas essas coisas, ninguém precisa saber. O que a tua mão esquerda fez, a direita não saiba, o que a tua direita fez, a tua esquerda não saiba. Ele também vai falar, olha, quando você quer orar, você vai lá no seu oculto com Deus e ore. E também quando você estiver de jejum, limpe o seu rosto, limpe a sua cara, saia como se você não estivesse fazendo jejum, porque Deus vai te recompensar por isso. E aí a gente vai chegar aqui no verso 19, onde Jesus vai dizer, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois aonde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Então Jesus não está falando necessariamente só de bens materiais, ele está falando de todas as outras coisas que ele citou antes, em Mateus 6. A questão das esmolas, a questão da oração e a questão também aqui que ele vai falar, né? Aqui um pouco antes. Ele vai até ensinar aqui também, interessante, a oração do Pai Nosso, né? Então ele vai dar todos essas diretrizes antes de chegar nesse versículo 19, onde a gente para. E é muito interessante pensar o quê? Eu vou ter tesouros incorruptíveis no céu a partir de um momento que a minha fé ela seja exercida de uma forma que eu não preciso ficar demonstrando nada para os outros. A minha intimidade com Deus eu não preciso demonstrar para ninguém. Eu não preciso ficar demonstrando que eu ajudo as pessoas, que eu estou à disposição a amar essas pessoas, ajudando com os meus recursos. Eu não preciso ficar demonstrando para os outros que eu oro. Eu não preciso ficar demonstrando para os outros que eu jejuo, que eu sou espiritual. Eu não tenho necessidade de fazer isso. Porque Deus, me vendo no oculto, no secreto, Ele vai me recompensar, Ele vai abençoar a minha vida de maneiras que eu nem possa imaginar. Então Jesus deixa essa lição para a gente. E no tópico 1, no ponto 1 da nossa lição, ela vai abordar um tema muito importante na igreja, que é justamente o que é a perversão desse ensinamento, que é justamente a teologia da prosperidade, que você como professor já deve saber de cor salteado do que se trata. Mas basicamente é uma teologia que invadiu a igreja
há muito tempo atrás já invadiu a igreja, justamente dizendo isso: poxa, se você não é abençoado financeiramente, se você não tem boas coisas, porque há algo de errado com você. Você precisa fazer um sacrifício, você precisa se doar mais, você precisa fazer alguma coisa. E essa teologia, infelizmente, pegou muitos no meio da igreja e muitas igrejas surgiram também baseado nessas teologias. E isso, nós não precisamos nem comentar que isso é totalmente antibíblico. Jesus não prometeu isso para ninguém. Nenhum apóstolo prometeu nada disso. E a partir do momento que determinado movimento defende isso, é um movimento totalmente herético, ou seja, um movimento que vai totalmente contra a palavra de Deus. E eu, por experiência própria, você talvez não saiba, mas eu trabalhei quase 6 anos como na liderança de jovens. E também sou um jovem, ele tem meus 26 anos, mas ainda sou jovem. Eu vou ser bem sincero para você, talvez na sua região não seja assim, mas pelo menos na minha, quem foi muito crítico do movimento da teologia da prosperidade foram os próprios jovens e adolescentes. Os próprios jovens e adolescentes têm essa criticidade um pouco maior, que se bem aplicada, bem utilizada é boa, e eles mesmos já, não, isso nós sabemos que não é certo, isso não é legal, isso não é bíblico, nós não gostamos disso, não gostamos. A gente sabe, tem muitos jovens que têm esse pensamento. Eu acho isso louvável, muito bom, que realmente eles não tenham caído nisso, como talvez muitos outros irmãos mais maturos na fé, ou de mais tempo de igreja, infelizmente caíram feio, que eu tenho casos que eu conheço muito bem. Mas algo de interessante que a gente tem que alertar os seus jovens, você principalmente alertar os jovens, é que talvez eles não estejam caindo mais na garra da teologia da prosperidade. Não estejam sendo mais chamados talvez pelo dinheiro, pelos recursos, pelos bens. Mas eu tenho visto, infelizmente com tristeza, que há um movimento surgindo no meio dos jovens que está levando eles para um outro lado e eles também não estão se apercebendo. Talvez eles estão dizendo, poxa, não caímos na teologia da prosperidade como os outros caíram, mas eles estão indo por um outro caminho que eles também estão caindo e não estão percebendo. Aonde isso? Infelizmente, no Brasil tem surgido essa onda da teologia do coaching, que nem eu chamo, que são pessoas que pregam, mas pregam autoajuda misturada com coaching. Infelizmente, isso tem invadido o meio dos jovens. Os jovens se seduzidos por essas mensagens, que são gostosas de ouvir, são mensagens, poxa, que dão aquela moral, animam os jovens, fazem eles se sentirem importantes, o centro de todas as coisas, mas isso não é evangelho e nunca foi e nunca será. Eu, particularmente, já fiz coaching com o meu pai, que é formado nessa área de coaching, há alguns anos atrás, e quando eu vejo essas pregações, eu vejo a mesma coisa de uma técnica elaborada por homens para outras coisas, para a sua vida, para o seu trabalho, etc., agora sendo trazidas como evangelho. E há muitos expoentes desse nível que estão surgindo no meio dos jovens. E os jovens estão indo atrás disso. Não caíram talvez na teologia da prosperidade, mas estão caindo nisso. Um evangelho que não causa dor, um evangelho que não prega o arrependimento, um evangelho que não prega esse novo nascimento. E você vai dizer, meu Adriano, mas como é que eu vou saber de um jeito fácil se este ou essa que se levanta em nome de Deus realmente está pregando o evangelho? Simples. Imagine Jesus pregando a mesma coisa que ele prega. Imagine qualquer um dos apóstolos da igreja pregando a mesma coisa que ele prega. Se você olhar para o Jesus bíblico, para os apóstolos bíblicos, e olhar para essa pessoa e você ver que não tem nada a ver, aí já está a sua resposta. Não imagine que uma pessoa dessa vai ser maior que o próprio Jesus e os apóstolos. Isso nunca deve ser aceito. Infelizmente, nós temos que abrir os olhos do nosso jovem, que talvez esteja indo numa linha mais liberal, ou de somos jovens, ou de nós temos uma criticidade, vemos o evangelho um pouco mais menos preso do que existe dentro da igreja, e eles estão indo por um caminho que é complicado, um caminho de um evangelho falso, de um evangelho fraco, que infelizmente não transforma, apenas mantém eles da mesma forma que estão. Nós temos que abrir os olhos para isso. Eu sou um jovem falando isso, e falando isso com embasamento, porque eu sei o que é coaching, eu vivi coaching, e infelizmente quando eu olho isso, eu vejo as mesmas coisas. Então, um alerta que você pode trazer para os seus jovens. Eles têm que buscar o verdadeiro evangelho. A única coisa que eles têm que fazer é ser fiéis ao evangelho que Jesus Cristo e os apóstolos deixaram na Escritura. Permanecer, ir atrás, lutar pela doutrina que os apóstolos deixaram para nós. O tópico 1.2 vai abordar algo muito interessante. É algo simples, é a famosa lei da semeadura. A partir do momento que eu busco fazer a vontade de Deus,
que eu busco estar dentro da lei de Deus, cumprir aquilo que Deus revelou na sua palavra, por natural, a bênção de Deus estará sobre mim. Deus terá compromisso comigo, Deus terá a bênção dele sobre a minha vida. Porque eu estou preocupado em não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do próprio Deus. E quando o jovem tem isso na sua mente, a sua vida vai muito bem. Quando o jovem tem isso no seu coração, a sua vida vai muito bem. No tópico 1.3, algo muito importante, não perder a integridade. Muitos começam bem e terminam mal. Essa é a grande verdade. Muitos começam puros e se corrompem no decorrer do tempo. E isso é algo triste. E é algo que Jesus, por exemplo, em Mateus 7,21, já deixou registrado. Que talvez, naquele momento do julgamento final, muitos questionariam a Deus, dizendo, poxa, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos coisas maravilhosas, e Jesus, a Bíblia vai falar abertamente para ele, nunca vos conheci. Infelizmente, isso pode se aplicar também para os nossos jovens. E o detalhe dessa frase, nunca, ou seja, desde o seu começo até o seu fim, Deus nunca te conheceu. Então a integridade nossa em relação aos bens, em relação à bênção de Deus, ela tem que ser algo desde o começo até o fim puro. Nós temos que procurar essa pureza de não ser tomados nem pelo dinheiro, nem pelo poder, nem pelo status, por nada. Nós começamos de um jeito e lá no fim, quer sejamos ricos, quer sejamos pobres, quer sejamos influentes, quer sejamos não influentes, nós mantemos a nossa integridade. Indiferente daquilo que nós recebemos de Deus, nós nos mantemos. Eu li o restante da lição, mas eu quero abordar algo que eu achei interessante. Que eu acho interessante conversar com você, professor, e talvez seja interessante você conversar com seus alunos. Não está na lição, vou trazer um pouquinho a mais do que a lição traz. A lição ela vai trazer justamente essa coisa, o jovem está sendo controlado pelo dinheiro, pelas riquezas, pela influência ou não. Ele está nos dois extremos. Ou ele é rico, ou ele é pobre, ou ele está no meio termo, como é que ele está? Eu acho essa abordagem, assim, em determinados momentos, dependendo da forma que você explica, muito perigosa. Porque na minha época de adolescente e jovem, já vi pessoas, líderes, basicamente demonizando pessoas que procuravam estudar, de pessoas que procuravam ser bem-sucedidas na sua vida, no seu trabalho, coisas assim, meio que demonizavam isso. Diziam, poxa, você está preocupado em estudar, você está preocupado nisso, em vez de servir a Deus e tal, tal, tal. Calma, todo extremo é perigoso. Todo extremo o diabo está trabalhando. Nós temos que ter uma linha tênue no meio, aonde nós cristãos vamos trabalhar. E uma coisa eu digo para você, para os seus jovens, infelizmente a gente não prepara os jovens, a maioria dos pais, a igreja também, nós como liderança de jovens talvez não abordamos esse tema que é o quê? O jovem tem que se preparar para ser um homem e uma mulher. O jovem precisa ser preparado para ser uma esposa e um esposo também. Ele precisa ser preparado para formar uma família, para ter as responsabilidades de uma casa. E a gente, infelizmente, não aborda esses temas. Importante, quando os jovens chegam no casamento, eles caem de paraquedas e a grande maioria dos relacionamentos de jovens começam e acabam muito rápido por causa disso. É uma preocupação de igreja, de pais, de todos, um trabalho conjunto para que formar jovens homens e formar jovens mulheres preparados para o casamento, preparado para a vida familiar. Eu conheço muito casos de jovens que de repente decidem se unir, casar, e aí você pergunta para o casal, ok, você tem um trabalho, você tem uma renda, como é que é a sua vida? Ah, eu não tenho nada. Eu saio de um emprego, pulei em outro, eu não tenho nada, não tenho, né? E vai casar, como é que vai fazer isso? Como é que vai ter uma estrutura? Como é que vai conseguir sustentar uma casa? Uma pergunta que você faz para um jovem que vai namorar, obviamente, para casar, que a grande maioria hoje está se perdendo nisso, quer namorar para outra coisa que não é o casamento, isso é errado, isso não é a vontade de Deus. O namoro, o noivado tem que levar ao casamento. E aquela coisa, a maioria começa a namorar querendo casar, e ali em 1 ano, 2 anos, simplesmente eles têm que se desdobrar para conseguirem realizar esse sonho. Por quê? Porque não pensaram nisso antes. E uma coisa eu falo para você. Eu tive a grande bênção na minha vida de ter pais que desde que eu era pequeno me ensinaram que um dia eu seria um homem e eu teria uma casa e eu teria uma esposa.
Eu tive essa grande bênção na minha vida. Mas mesmo se eu não tivesse, eu também deveria pensar dessa forma, porque eu conhecia a verdade de Deus. A verdade de Deus me mostra que eu tenho que, em determinado momento da minha vida, ser homem e ter a minha esposa e ali começar a minha família, ter as minhas responsabilidades como homem. Você vai ver no Novo Testamento diversos textos onde Deus aponta a responsabilidade que homens vão ter. Homens, o menino, o jovem, adolescente, ele vai ser um homem que vai ter que passar por esse processo. E o grande ponto é aquele: você tem que preparar o seu filho, preparar o seu jovem, alertar ele que ele precisa se preparar para um dia ser homem, para ter responsabilidades. Como fazer isso? Busque demonstrar para o seu jovem que eles precisam ser os melhores nos seus trabalhos. Eles precisam dar o melhor de si, eles precisam procurar fazer uma carreira, ter ali uma boa experiência, para eles terem um trabalho bom, um trabalho bacana, que quando eles venham casar, eles venham ter tranquilidade, porque eles já têm uma renda consolidada, eles vão conseguir ali cumprir todas as exigências para fazer o seu casamento e vão ser extremamente abençoados por isso. Também procurar, poxa, quantos jovens a gente vê que são ociosos, né? Ou simplesmente, estamos só trabalhando e tá bom. Não, incentive seu jovem a estudar, incentive seu jovem a ir além, incentive seu jovem a fazer um curso, a buscar a ser melhor na sua profissão ou naquilo que ele deseja fazer, ter como carreira, para ele ser abençoado nisso também. Eu estou aqui, irmãos, tenho 26 anos e eu sou prova disso. Eu posso falar porque eu sei, eu vivi isso e eu sei que dá para fazer. Eu não nasci em berço de ouro, não nasci numa família rica, tive muitas dificuldades, mas sempre fui atrás. Meu pai e minha mãe sempre foram atrás, achando oportunidades para ele poder me especializar. E eu digo para os irmãos, hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa vida, eu tenho uma boa esposa, eu estou no ministério, estou muito feliz, mas Deus me abençoou na mesma medida que eu também procurei ser uma bênção, que eu também procurei ir atrás e fazer. E é isso que a gente precisa colocar nos nossos jovens. Eles precisam, estou solteiro, não tenho namorado, não tenho previsão de casar, mas um dia você vai casar. Claro que há no Novo Testamento a questão que Paulo vai falar daqueles que não querem se casar, mas nós sabemos que 95% querem casar, querem ter um companheiro, e nós precisamos ajudar esses jovens a chegar nisso, chegar bem nesse momento, chegar bem estruturados nesse momento, abrir a mente deles para eles terem uma boa profissão, um bom conhecimento. Mas e talvez, Adriano, eles vão ser missionários, vão ser pastores, glória a Deus, mas vai ser maravilhoso você ter um pastor com uma especialidade, com um estudo, com um preparo, que já trabalhou, que já sabe como é que é a vida, vai ser muito melhor também. Então, coloque esse desejo no coração dos seus jovens. Abra a visão deles, que a riqueza que eles estão construindo, que talvez ali o status, a experiência, o porte no trabalho vai ser algo que vai abençoar a vida deles no futuro e vai permitir eles também abençoar a obra de Deus. Nós olhamos para a casa de Deus, nós vimos tantas pessoas que lá no secular têm um trabalho abençoado, cresceram lá e agora abençoam a igreja. Você vai ver pessoas que no estudo, no secular, também se aprofundaram, foram atrás e agora são uma bênção dentro da igreja. Deus precisa de pessoas capacitadas, de pessoas que queiram ser capacitadas. Deus precisa de todos. E a Bíblia vai falar, jovens têm força, os jovens têm isso para fazer, eles têm que aproveitar este momento da vida deles para isso. E quando eles chegarem no casamento, tenho certeza que vão ser uma bênção na mão de Deus. Vão ser uma bênção na mão de Deus quando casal também. Por quê? Porque os dois vão ter isso, de querer trabalhar, de querer fazer o seu melhor. E quando eles caírem no ministério, como casal, quando eles caírem no ministério da igreja, eles vão levar essa mesma pegada que eles têm lá no secular, no seu trabalho, nos seus estudos, para dentro do ministério. E aí sim, muitas coisas podem mudar dentro daquela igreja. Pessoas que já estão acostumadas a fazer o seu melhor aonde elas estiverem dentro do ministério também farão o mesmo. Então, meu querido professor, eu dou essa dica para você. Aborde esse ponto, é muito importante. Comece a abordar, talvez, se você for o líder de jovens, alguma coisa assim, esses pontos. Prepare os seus jovens para chegarem ao casamento abençoados por Deus, para chegarem ao casamento preparados por Deus, para serem pessoas excelentes no seu trabalho e nos seus estudos, para lá eles também refletirem a Deus. E também, obviamente, dentro disso tudo, dentro de todas essas coisas, a gente trabalhar sempre essa centralidade na vida deles. Eles não devem se perder em querer ser somente o melhor no trabalho e abrir mão da igreja, do seu ministério,
de outras coisas, não. Tem que haver essa centralidade da sua vida, essa maturidade de trabalhar, estudar, ter o seu ministério, ter a sua família, todas essas coisas andando bem, para a bênção de Deus estar sempre em cima das suas vidas. Deus pega aqueles que estão dispostos a fazer, talvez não os que saibam, mas aqueles que estão dispostos. Deus levanta, Deus capacita, Deus dá força, Deus dá os meios para acontecer e a sua bênção ser sobre a vida deles. Queridos professores, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa noite, né? Para essa lição. Eu espero que seja de bom grado, de bom uso para vocês, tá? Talvez vocês não concordem com alguma coisa que eu falei aqui, tudo bem, estou à disposição. Ali no site da Escola Bíblica tem todos os meus contatos, você pode vir conversar comigo, não tem problema nenhum, mas é uma visão que eu vejo que realmente falta no meio dos jovens e nós, como líderes, nós, como ensinadores, temos que levar isso, nós temos que ensinar isso para os nossos jovens e Deus vai estar conosco, nos abençoe. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.